Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração de hoje se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 ao 20. Apocalipse, capítulo 3, verso 17 ao 20, que vai falar sobre a igreja de Laodiceia, rica por fora, vazia por dentro. Quando a aparência de estabilidade esconde uma fé sem fogo, sem quebrantamento e com Jesus do lado de fora. Nós vemos aqui essa igreja descrita no livro do Apocalipse, capítulo 3, no verso 17, na qual se chamava Laodiceia. Nós vemos aqui, diante do contexto histórico, que Laodiceia era rica por fora, mas vazia por dentro. Tinha estrutura, tinha aparência, tinha recursos e achava que não precisava de nada. Mas Jesus olhou para aquela igreja e revelou o que ninguém queria enxergar. Por trás de tanta aparência havia pobreza espiritual, cegueira e nudez. Esse é um perigo de uma fé morna. A pessoa ainda sabe falar de Deus, ainda sabe se comportar no ambiente religioso, ainda tem nome de quem está de pé, mas por dentro já perdeu o fogo, perdeu o quebrantamento, perdeu a sede e perdeu a presença. O mais forte é que Jesus aparece batendo a porta. E ele não estava no centro, estava do lado de fora daquela igreja. Laodiceia nos confronta porque mostra que é possível ter tudo aos olhos dos homens e não ter aquilo que mais importa diante de Deus. Cuidado com a vida que parece cheia, mas não ora. Cuidado com a fé que parece estável, mas não arde mais em seu coração. Cuidado com a alma que não sente mais a falta de Jesus, porque o morno não percebe que se esfriou. Ele apenas aprende a viver sem presença e sem chama. E chama isso de normalidade. Mas enquanto Jesus bate, ainda existe chance de abrir a porta. Jesus bate ainda, porque ainda há esperança. E que Jesus, quando bate na porta, porque ainda ele te chama. E quando Jesus bate nas nossas portas, na porta do nosso coração, ainda existe chance de abrir aquela porta que está fechada. Volte para o fogo. Volte para a presença. O Senhor está nos convidando no dia de hoje para nós voltar para o fogo da presença dEle. E o Senhor Jesus no dia de hoje, Ele está dizendo diante dessa palavra para nós voltarmos para a sua presença. Volte antes que a aparência ocupe o lugar do altar. Então nós vemos aqui diante dessa palavra que Laodiceia era uma igreja rica por dentro, mas pobre por fora. Ela era vazia da presença de Deus, na qual o texto nos diz que o Senhor Jesus estava batendo na porta, mas não do lado de dentro, mas sim do lado de fora. Então Laodiceia, rica por fora e vazia por dentro. Quando a aparência de estabilidade esconde uma fé sem fogo, sem quebrantamento e com Jesus do lado de fora. Mas diante dessa palavra no dia de hoje, você que se encontra nesse estado,
como a igreja de Laodiceia estava vazia, fria espiritualmente. Convida Jesus a entrar dentro do seu coração, porque Ele está do lado de fora batendo, dizendo para você acordar, dizendo para você se despertar, porque nós já estamos vivendo os últimos dias da igreja na face dessa terra. Jesus ainda Ele continua te chamando. Jesus ainda Ele continua batendo na porta do seu coração, te chamando para reavivar a sua alma. E você que se encontra afastados dos caminhos do Senhor, o Senhor Jesus, diante dessa palavra no dia de hoje, Ele está te chamando, Ele está te convidando a você a voltar à sua presença, a voltar a se alegrar na presença dEle, porque Ele diz na sua palavra: eis que estou à porta e bato. E o Senhor Deus ainda continua te chamando, ainda que você se encontre frio, morno, ainda que você se encontre afastados, desviados dos caminhos do Senhor, mas o convite de Jesus para você no dia de hoje é para que você venha se despertar, é para que você venha voltar para a sua presença. Então, diante dessa palavra no dia de hoje, fiquem todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.